Importante que a gente tenha em mente que o mundo não gira em nosso entorno, né? Ou seja, a gente tem às vezes o vício de achar que tudo gira em torno do auditor fiscal, né? É importante que a gente tenha consciência de que nós estamos dentro de um meio, e este meio tem Receita Federal como administração, tem o Estado brasileiro, e tem o Estado brasileiro dentro de um contexto internacional. E a gente tem que se enxergar assim, porque às vezes pequenas atitudes ou pequenas defesas que a gente faz pode estar a favor de algo que nos destrói daqui a meia dúzia de anos. Então é importante que a gente consiga entender e consiga pensar a Receita Federal e a nossa posição dentro da Receita Federal, dentro desse contexto maior, que é o contexto do modelo de Estado que está sendo construído ou que está sendo destruído, né? Porque tem um modelo de Estado configurado na Constituição de 88, e esse modelo de Estado que está em xeque desde 88. Desde que foi promulgada a Constituição, começou o processo do seu próprio desmonte, né? Com toda a, inclusive a nova gestão pública ou a nova gestão gerencial, ela vem no sentido contrário ao que previa a própria Constituição Federal. É importante que a gente perceba isso. Vou falar um pouquinho sobre a questão da autonomia, da competência, da autoridade, gerencialismo. A Natália vai falar sobre a questão mais específica da autoridade, né, da autonomia do auditor fiscal à tarde. O gerencialismo nas administrações tributárias, que foi essa tarefa que o Walter me passou, e os impactos sobre a autoridade fiscal, sobre o desempenho da nossa atividade. O que é esta nova gestão pública que o Celso colocou muito bem, né? Ela vem moldada dentro de uma ciência, né? uma ciência de gerencialismo, como movimento em resposta à crise do estado de bem-estar. Então ela vem como uma resposta à construção de um novo Estado. Um novo Estado em relação a quê? Em relação ao estado de bem-estar. E é interessante que ela vem no Brasil antes da gente constituir o estado de bem-estar. Nós constituímos o estado de bem-estar em 88. Nós iniciamos o processo de construção do estado de bem-estar 40 anos depois dos países de quem nós copiamos o modelo. Então, os países de quem nós copiamos o modelo de estado de bem-estar são os países europeus. Alemanha, Suécia, Dinamarca, Finlândia, França, são aqueles países que serviram de inspiração aos nossos constituintes. Em 1988, portanto, 40 anos depois, porque eles conquistaram o seu estado de bem-estar social lá em 1948, 47, 48, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E nós, 40 anos depois, somente 40 anos depois, é que conseguimos colocar na Carta Constitucional aquele modelo de Estado. E é interessante que o modelo de nova gestão pública, que veio exatamente para tentar enfrentar o estado de bem-estar europeu, depois de 40 anos, portanto, ele já é implementado no Brasil antes da gente constituir o nosso. Ele já começa a ser implementado também como forma de inviabilizar o estado de bem-estar. Ou seja, a Constituição de 88, ela não foi um pacto social pacificado. Teve os interesses contrariados pela Constituição e que permaneceram vivos na sociedade. E esses interesses contrariados é que trouxeram para dentro da administração pública a ideia de minguar ou anular os efeitos da Constituição pela administração pública. Ou seja, eu não consigo, se eu não posso mudar a Constituição, eu inviabilizo. E uma das formas de inviabilizar está nessa nova gestão pública gerencial. A crise do estado de bem-estar, ele não se dá a partir da crise do Estado. O problema não era o Estado. O problema era a crise do modelo econômico. O modelo econômico impunha uma nova configuração aos estados de bem-estar europeus, e não a crise do Estado é que impunha a necessidade de reformar o Estado. Então isso é importante que a gente tenha claro, né? Que a crise é do próprio modelo de desenvolvimento fordista que estava sendo revisto nessa época, enfim, precisava se encontrar uma nova alternativa. Resposta à crise, emergência de um conjunto de abordagens que visam aplicar os princípios de mercado e a lógica empresarial na esfera da administração, que foi o que o Celso trouxe muito bem aqui. Ou seja, se traz para dentro do Estado um modelo de gestão empresarial que, de alguma forma, responderia
né, a diminuição, ao objetivo final de diminuir aquele tamanho de estado de bem-estar. Estado de bem-estar, para que todos tenham bem claro, né, o seu contrário é o estado mínimo, o estado neoliberal. O estado de bem-estar é o estado, não é o máximo, mas é o estado máximo possível, que seria o estado que tem por missão prover o bem-estar de forma universal para toda a sociedade. Foi o estado que nós escolhemos em 88, e o seu contrário, o estado mínimo. O estado de bem-estar é um estado caro, portanto com cargas tributárias mais elevadas, e o estado mínimo, um estado barato, portanto com cargas tributárias mais baixas. Então, sempre que se discute e se critica a carga tributária, de fato se está criticando o modelo de estado, né? Eu quero baixar a carga tributária para criar o estado mínimo. Ou eu quero um modelo gerencial na administração pública, porque eu também quero o estado mínimo. Ou seja, são duas formas paliativas de conseguir o mesmo resultado, que é mexer na forma e no modelo do Estado. Eu interfiro na própria estrutura de administração pública, ou eu interfiro no seu financiamento. E aí eu reduzo o Estado, aquele modelo de Estado que eu queria, mas que a Constituição me frustrou e não me deixou construir. Ou seja, eu anulo a Constituição a partir dos seus meios, né? Eu crio uma estrutura que anula a efetividade dos princípios constitucionais. E até chegar a certo ponto em que se diz com essa Constituição é impossível governar o país. É óbvio, porque se eu modifiquei todas as estruturas que dariam suporte a ela, realmente ela se torna impossível. O objetivo da nova administração pública, ele está praticamente na ideia de reestruturar o Estado, substituindo o modelo burocrático, né, weberiano, portanto, baseado em regras e autoridades, por um modelo gerencial baseado na competição e o foco no resultado. Bom, isso aí a gente está acostumado a ouvir diariamente dentro da administração da Receita Federal, foco no resultado, né? O foco no resultado, eu tenho que focar no resultado. É o famoso numerologismo, eu tenho que transformar tudo em números, porque números eu comparo. E quando eu comparo, eu consigo dizer se atingi ou não um resultado pretendido. Eu tenho que transformar tudo em números. Os fundamentos, um receituário comum ancorado na agenda neoliberal internacional que objetivava, né, a diminuição do aparelho do Estado. Isso está muito claro na literatura. Toda a literatura que fala a nova gestão pública é uma literatura associada a um modelo de Estado. Toda a legislação que critica essa nova gestão pública baseada no gerencialismo empresarial também é uma legislação que defende o Estado institucional ou o Estado de bem-estar. Então, na verdade, nós não estamos falando aqui de técnicas de administração pública. Estamos falando de técnicas de administração pública que conduzem a um resultado relacionado ao modelo do Estado. Ora, qual é a nossa concepção de modelo de Estado? A gente pode até nem se interessar por a questão qual é o melhor Estado para a sociedade. Podemos pensar, não me interessa saber qual é que é o melhor Estado para a sociedade brasileira. Pode ser que não nos interesse, mas pensando do ponto de vista corporativo, qual é que seria o melhor modelo de Estado para o servidor público? Ou qual é que seria o melhor modelo de Estado para quem se pretende ser autoridade de Estado? Qual é que é o melhor modelo de Estado? Qual é que é o Estado que mais legitima a atividade pública? Pensando do ponto de vista corporativo, meramente corporativo, eu diria que o Estado de bem-estar é o que melhor se afina com aquilo que a gente pretende de valorização de carreiras de Estado, de autoridade de Estado, de carreiras de Estado valorizadas, né? com estabilidade remuneratória, com estabilidade funcional. Por todos os motivos que já foram apresentados aqui, que o próprio Celso já trouxe, né? de forma extremamente didática há pouco. A desregulamentação generalizada, ou seja, eu começo a desregulamentar as relações, controle e ajuste fiscal relacionado com o Estado. Um Estado sob controle. Um Estado que não pode gastar mais do que arrecada. Um Estado que precisa se adequar à lógica do mercado. Um Estado que não interfira no mercado, portanto. É um Estado que não promova políticas econômicas. E aplicação de técnicas empresariais, aqui ficou meio desconfigurado, de técnicas empresariais no âmbito governamental. Basicamente isso. A privatização de empresas públicas, ou seja, a origem
dessa nova administração pública, que chamam de nova, no fundo é trazer para dentro da gestão pública uma nova configuração do aparelho do Estado que fique mais adequado àquele modelo do Estado reduzido. É o Estado intermediário, não é o Estado que promove políticas públicas, é o Estado que apenas regula políticas públicas, e que as políticas públicas sejam transferidas cada vez mais para o setor privado. Ou seja, o setor privado executa as políticas públicas e o Estado é regulador. É o Estado mínimo, é o modelo do Estado mínimo. Então, o que é definindo o quê? Vejam, Carles Ramel Matas, que é um pesquisador, um espanhol, ele escreveu sobre esse modelo de Estado, esse modelo gerencial. E tem um capítulo no livro dele que é a definição do modelo de Estado, o como não pode responder ao quê. O que ele quer dizer? Eu primeiro modifico o como para que o resultado daquilo que eu quero produzir se torne inevitável. Tá certo? Então, isso aqui é uma transcrição direta. Ó. Primeiro é necessário definir o modelo do Estado. Depois buscar os melhores instrumentos de gestão, de acordo com os objetivos e condicionantes do modelo do Estado selecionado. Se não for assim, o como, forma de administrar, de gestionar, acaba definindo o quê? O modelo do Estado. Ou seja, se eu não definir antes o modelo do Estado, quando eu mexo nos seus mecanismos, eu posso tornar o modelo do Estado automaticamente modificado. Isso se dá na nova gestão pública, isso se dá numa campanha que dissemina, e todos os anos dissemina de forma maciça no Brasil todo, a crítica à carga tributária, e pode falhar o Ano Novo, pode falhar o Natal, mas a campanha do Dia da Liberdade de Impostos não falha, né? Que vai criando na consciência e no senso comum a ideia de que a carga tributária é o problema do Brasil, e aí, na medida que eu crio a cultura de que é preciso reduzir a carga tributária, ninguém mais tem coragem de dizer que tem que aumentar a carga tributária, né? E aí a carga tributária tem que ser reduzida e isso se torna inevitável. Consequentemente, se torna inevitável reduzir o Estado. Se torna inevitável que o Estado diminua o seu tamanho. Ele também diz, o Banco Mundial, que foi o que propagou para o mundo todo essa ideia da nova gestão pública, a visão gerencial na gestão pública, o Banco Mundial inibiu a possibilidade de estabelecer em cada país essa discussão do modelo de Estado. Ele simplesmente diz, essa discussão está fora de questão. Vamos mudar a administração pública. Tá certo? E ele diz, dando como certo que somente existe um modelo de Estado de futuro, de caráter neoliberal. Ora, isso aí é praticamente ferir de morte o poder soberano do povo. O povo não pode mais escolher o modelo de Estado. Né? Ele vai ter que se adequar ao modelo de Estado possível a partir de uma nova forma de gerenciar o Estado? Ou ele vai ter que se adequar ao modelo de Estado possível a partir de uma nova limitação ao financiamento do Estado? Então, são questões que a sociedade precisa, de alguma forma, se apropriar, e principalmente nós. Na verdade, nós, como categorias do fisco, categorias do financiamento do Estado, precisamos nos apropriar disso, porque nós somos o mecanismo e o instrumento para a implementação disso. O quanto nós estamos implementando, que instrumento, que modelo estamos implementando e o quanto que isso representa de risco para nós mesmos. Pensando agora de forma bem egoísta, o quanto que isso representa para o meu futuro. Né? O modelo que eu estou ajudando a implementar, o que isso significa para mim mesmo. Talvez não daqui a um ano, daqui a 2 anos, mas daqui a 10 anos. O que é definindo o quê? Ele diz também, o Ramió, é o estado de bem-estar denominado social-democrata, onde o financiamento do Estado é coberto com impostos. Este modelo vincula a provisão pública dos serviços com a equidade e torna inviável a aplicação de boa parte das estratégias e instrumentos da nova gestão. Ou seja, o modelo de estado de bem-estar que está na nossa Constituição é incompatível com grande parte dos mecanismos que estão inseridos nas novas diretrizes da administração pública. São incompatíveis. Os políticos comportam-se como empresários. Os responsáveis administrativos como diretores ou gerentes. Trabalha-se com baterias de indicadores, fundamentalmente econômicos. Manejam-se sistemas de informação, quadros, etc. Quadrinhos, né?
etc., vão se perdendo de vista valores como equidade, igualdade, cidadania, impactos sociais, etc. Isso aqui tudo impulsiona uma nova cultura organizativa. Nós nos organizamos para sermos medidos constantemente por números e quadros, sem nenhuma relação desses números e quadros com equidade, com igualdade, com prestação de bom serviço público, com a relação que a gente tenha com a sociedade, que é o nosso objetivo final. Nós cumprimos a nossa tarefa quando o quadrinho fica verde e acabou. Acabou. Nós perdemos de vista o que significa aquele quadrinho verde em relação à missão institucional, em relação ao nosso papel neste mundo, né? Qual é o nosso papel neste mundo, neste Brasil? Nós deixamos de assumir uma função de servidor público e passamos a executar tarefas de um modelo. Se esse modelo é um modelo que de alguma forma está afinado com o bem comum, ótimo. Mas não é. Este modelo é um modelo que aponta para a construção do Estado mínimo residual privatizado. Inclusive privatizado em relação a todas as próprias funções do Estado. Não se pode esquecer o projeto do senador Anastasia, que está lá e que terceiriza ou permite a terceirização das atividades do fisco. Alguém tem aqui segurança de dizer que nós estamos salvos? Que nós estamos seguros em relação àquele projeto? É óbvio que não. É óbvio que não. O pano de fundo para que isso efetivamente se torne inevitável foi colocado lá em 2016, quando se congelaram os gastos. Quando se congelaram os gastos, se criou lá, naquele momento, a condição necessária, ou que vai tornar inevitável, que grande parte do serviço público seja transferido para o setor privado. E nós deixamos acontecer lá. Nós não nos mobilizamos a tempo de impedir ou de ajudar a impedir ou de alertar a sociedade à armadilha que significava o congelamento dos gastos primários por 20 anos. Gasto primário não é saúde e educação, é também, mas são os nossos salários, é a contratação, é a ampliação do serviço público. Tá certo? O modelo de Estado residual, frase também do Carlos Ramião Matas, encaixa perfeitamente com a filosofia, as estratégias e as ferramentas da nova gestão pública. Ou seja, nós estamos no caminho de construir um modelo de Estado que não está na Constituição. Logo, eu poderia até, no limite, dizer, a nova gestão pública, o gerencialismo da gestão pública é inconstitucional. Ele é absolutamente inconstitucional. Ele inviabiliza a Constituição. Ele torna a Constituição do nosso estado de bem-estar letra morta. Tá certo? Poderia, no limite, tratar isso do ponto de vista jurídico como inconstitucional. No Brasil, a nova gestão pública, ou a nova administração pública, foi a base da terceira reforma implantada lá pelo Bresser Pereira. Ele trouxe os desenhos da nova gestão pública, que começou a ser implementado, e que teve uma interrupção no início do governo Lula, e até o final do governo Lula, e que retoma isso agora. Retoma com muita força agora aquela agenda. A agenda da reforma administrativa implementada. Claro que um viés claramente reducionista. O governo Fernando Henrique foi claramente privatista, de reduzir o Estado, de reduzir o papel do Estado. Ele teve esse viés, né? Claramente, expressamente privatista, expressamente reducionista. Foi no governo Fernando Henrique que nós tivemos 8 anos sem qualquer reajuste no serviço público. Não dá para esquecer isso. É um processo que voltado para a construção de um modelo de Estado. E foi justamente no governo Fernando Henrique que iniciou-se o processo da reforma do gerenciamento no serviço público, gerenciamento privado no serviço público. Principal crítica, ANAP, a nova administração pública, ou gerencialismo, sinônimo do gerencialismo. Viés administrativo e economicista, as propostas desconsideram a dimensão política e institucional das reformas, né? As reformas são uma resposta automática e padronizada às exigências da globalização, vendo a adaptação como única saída, ou seja, é um processo de globalização que impõe aos países um modelo, e aí se adapta ao modelo sem discussão. E não pode se adaptar ao modelo a partir de determinados tipos de medidas que promovam a discussão. A primeira medida que vai promover a discussão, e uma discussão ampla, é se adaptar ao modelo, propondo à sociedade rediscutir o modelo do Estado. Isso não se discute.
Porque não se pode discutir, porque isso sim teria grande chance de não passar. Então se vai mudando as estruturas do funcionamento. O diagnóstico feito em países que mais avançaram no modelo, Inglaterra, Nova Zelândia, mostra um grande fracasso desse paradigma. Esses países mesmo que implementaram essas medidas gerencialistas começam a rever os seus paradigmas, começam a modificar, começam a voltar atrás. Por quê? Porque perceberam que grande parte da sociedade começa a se sentir alijada do Estado. Ela começa a perceber a falta do Estado. A gente dificilmente percebe a falta daquilo que a gente tem, só quando falta. Só quando falta. Talvez a sociedade brasileira vai perceber a falta do Estado daqui a 3, 4 anos, quando o congelamento dos gastos efetivamente começar a cumprir a sua função, de reduzir o tamanho do Estado. Mas as sociedades que implementaram esse modelo começaram a rever, e nós estamos implementando sem levar em consideração a revisão que esses países estão fazendo. Por que eles estão voltando atrás? Afinal, são os números que importam. No modelo, este é o paradigma. Afinal, são os números que importam. E isso desonera de responsabilidade o gerente. Se o problema são só os números, o gerente não tem culpa. O gerente não tem culpa. Não cumpriu, não pode ficar mais na fiscalização, vai para outra área, não pode ficar mais em determinada coisa, e o gerente está totalmente legitimado para resolver um problema de administração pessoal, porque afinal de contas são os números que importam. Os números ficam acima da administração pessoal e interpessoal dentro da gestão pública. Ou seja, as metas são estabelecidas para que o gerente fique numa posição mais cômoda. Tá certo? Não é só para isso, mas também produz esse tipo de efeito. O problema é a insistência na produtividade sem a menor preocupação com a recepção do trabalho. O que significa aquele trabalho para a finalidade máxima ou a finalidade única, talvez, da existência da burocracia do Estado? O que significa o cumprimento daquela meta para o cidadão? Tá certo? Para a sociedade de forma geral. O que aquilo significa? Então, quando eu estou trabalhando apenas em relação à produtividade e aos números, sem perdendo de vista o efeito disto em relação à sociedade, eu de alguma forma estou me transformando num mecanismo, num instrumento a serviço de um modelo de Estado que está sendo construído. As exigências de produtividade na pesquisa acadêmica, por exemplo, estão levando à produção de um número muito maior de coisas absolutamente sem sentido. Hoje a academia vive de número de publicações, que não são lidas, mas isso pouco importa. Não tem efeito no mundo prático, mas isso também não importa. Não tem função nenhuma na produção e na sociedade, não, isso também não importa. O que importa é que esteja dentro dos métodos, que a produção acadêmica atenda a todas as especificações da pesquisa acadêmica, que esteja adequadamente dentro das regras do CNPq, pronto, virou publicação acadêmica. E eu sou medido pela quantidade que eu produzo, e não pelo efeito do que eu produzo na sociedade. Tá certo? E isso vale também para nós. Toda atividade complexa, toda atividade intelectual, toda atividade de Estado que exige um trabalho com operações complexas, não se pode de forma alguma reduzir a números sem mediocrizar. Não tem como. Então, quando eu reduzo a números, eu escolhi mediocrizar determinadas atividades. E a gente pega aqui, quando a gente estabelece metas, né? Estabelecemos metas pelo quê? Pelo que número? Qual é o tempo de uma fiscalização? É a média. A média leva a média. Todo mundo é conduzido para a média, não para a excelência. Todo mundo é medido pela média. Né? Somos estimulados a ficar na média. Ninguém é estimulado à excelência, né? a ultrapassar metas, tá certo? A gente sempre é estimulado à média. O tempo médio de fiscalização é que determina o tempo da fiscalização de cada um. Né? A maldição, né? Veja bem, a maldição da contabilidade economicista chegou, isso aqui, aqueles autores ali escreveram, né? Chegou com força no mundo acadêmico. Contar a produção se tornou um fim em si mesmo. O bom pesquisador não é aquele que desenvolve algo novo, é aquele que publicou mais artigos, ainda que ninguém o tenha lido. O lema é mais é melhor. E aí eles dizem, mesmo que mais porcaria. E aí eles dizem, Darwin e Einstein não sobreviveriam desse mundo acadêmico, né? Não sobreviveriam, porque eles publicaram a vida toda uma obra só. Pelo menos uma obra só de impacto, né?
Passaram a vida construindo uma obra. Esses caras na academia não tinham nem vaga de professor assistente. Qualquer semelhança com a Receita não é mera coincidência. E aí, qual é o instrumento dentro da Receita Federal utilizado para adequar a administração da Receita à nova gestão pública? A gestão empresarial, a gestão gerencial. É o famoso Balance Scorecard. O BSC. Já ouviram falar disso? Exatamente. É o sucedâneo do Para Pessoas. Tá certo? Ele veio para enquadrar. Enquadrar. Ou seja, tem dificuldades para enquadrar a Receita, dificuldades naturais para enquadrar a Receita no modelo. Afinal, a Receita está trabalhando com uma coisa muito sensível do Estado. Arrecadação, fiscalização, né, autonomia, autoridade, são coisas muito sensíveis. Como enquadrar este órgão num modelo? Contrata empresas, setor privado, traz para cá e vamos começar um processo. E o processo começa aqui, Balance Scorecard. Metodologia de medição e gestão de desenvolvimento, desenvolvida por professores da Harvard, né? Kaplan e Norton, e que cumpre perfeitamente suas finalidades nas grandes empresas no mundo. Tá certo? É um modelo aplicado nas grandes companhias, nas grandes empresas. Metodologia, definição da estratégia empresarial, gerência de serviços e gestão de qualidade. Tudo implementado por meio de indicadores de desempenho. Veja que o indicador de desempenho aqui, ele é uma peça fundamental do modelo. Ele precisa existir. Sem ele, não tem como aplicar o modelo. O indicador de desempenho não é uma opção. Eu escolhi o modelo, o indicador é parte do modelo. A aplicação do BSC não apenas como instrumento de medida de desempenho organizacional, mas principalmente como ferramenta de gestão. Esse é o fundamento. Eu preciso ter um instrumento que dê ao gestor o controle. Assim como esse instrumento serve dentro de uma fábrica para dar ao gerente o controle sobre os seus funcionários, esse instrumento também no serviço público transfere para o gestor o poder de controle. É o mesmo modelo, é um modelo do setor privado. É o controle total sobre a produção, sobre o comércio, com vistas ao maior lucro do setor privado. Esse mesmo controle se traz para a administração pública e aí controla e transforma o nosso gestor em gerente, tá certo? A utilização primordial, estabelecer metas individuais de equipes, definir remuneração, alocação de recursos, planejamento, orçamento, feedback e aprendizagem da estratégia. Ou seja, ele tem uma motivação estabelecida no próprio método que está relacionado fundamentalmente com estabelecer metas individuais de equipes. Eu preciso ter algo para medir. O que não posso medir, eu não posso controlar. Como o objetivo final é controlar, eu preciso transformar tudo em instrumento de medição. Tá certo? Tudo em números. A implementação do BSC segue os alinhamentos. São etapas. A etapa 1, é lá em cima, ó, alinhamento entre a estratégia e as ações do dia a dia. Somente ocorre quando as empresas vinculam o programa de recompensa do balanço. Ou seja, eu tenho que vincular o cumprimento a programas de recompensa. Segundo, objetivos do alinhamento. Chamar a atenção dos funcionários para as prioridades estratégicas e fornecer motivação extrínseca. Eu tenho que ter a recompensa. Eu estou trabalhando aqui com a ideia do chão de fábrica mesmo. Como é que eu coloco o operário, como é que eu sensibilizo o operário a cumprir a meta do patrão? Ele tem que ter recompensa. Tá certo? Eu preciso fazer com que ele, né, enxergue o objetivo final da corporação e quando ele contribui para o objetivo, ele é recompensado. Tem alguma semelhança com adestramento de cães? Não. Tem, né? No fundo, as pessoas se movem por recompensa. Isso é importante. A gente faz a brincadeira, mas a gente precisa ter noção que nós buscamos sempre recompensa, sim. Buscamos o melhor
e individualmente para cada um de nós. Isso faz parte da natureza humana. Isso não está errado. O problema é que até que ponto a recompensa individual significa um prejuízo individual no médio e longo prazo. A recompensa individual hoje pode significar uma grande perda individual daqui a 2, 3 anos. Se essa recompensa individual hoje está atrelada a um modelo que não me contempla no futuro. Então é isso que a gente tem que ver. Buscar recompensas individuais não está errado. O que está errado é buscar cegamente a recompensa individual, sem perceber o que ela significa em termos de modelo de para onde está se encaminhando a administração pública. Quando eu consigo enxergar, eu posso até recusar a recompensa individual. Eu posso recusar, eu posso dizer, olha, essa recompensa individual é uma armadilha. Eu prefiro não aceitar ela por mais que eu queira. Porque ela significa uma perda no futuro. Essa perda no futuro pode se dar do ponto de vista monetário, ou pode se dar do ponto de vista de importância mesmo. Que, em contrapartida, vai virar perda monetária também. Ou seja, eu vou trocando determinados modelos por outros. Esse outro modelo é um modelo que garantiria ainda o mesmo nível de reconhecimento, de prestígio que eu tenho hoje, ou não? A gente precisa pensar nisso quando, trabalhamos com essas questões. E por fim aqui, da performance, pagamento por performance. O pagamento por performance significa, amplamente introduzido no setor público, mantém a promessa de fornecer tal alinhamento. O alinhamento, o BSC, ele estabelece não um modelo de gerenciamento puro e simples, mas ele estabelece um método para conduzir o alinhamento. Alinhamento é todos os funcionários, todos os servidores têm que estar alinhados. Alinhados é vinculados ao mesmo objetivo final. Senão não funciona. Por isso que eles dizem que a recompensa é a forma de alinhar. A recompensa é a forma de alinhar. Talvez existam outras. A que eles propõem é a recompensa. A que eles propuseram para a receita. Tá certo? E aí vem as críticas. Esses dois autores aqui, em 2005, veja, já é pesquisa mais antiga. Eles já apresentavam as críticas a este modelo da evidência da remuneração variável, da recompensa. Vejam, eles diziam, desestimula o trabalho em grupo. O Celso já trouxe isso. Desestimula o trabalho em grupo. Vira competição individual. Pronto. Comportamentos disfuncionais, competição interna, deturpação de funções, desprezo de tarefas e visão de curto prazo. Terceiro, subjetividade das avaliações gera desmotivação generalizada e afeta o sentimento de segurança no trabalho e reduz o compromisso com o interesse público. A aplicação do método no serviço público, nos lugares onde ele foi implementado, trouxe essas consequências. No médio prazo, mas isso não vai acontecer com a gente, nós somos muito mais responsáveis. Mas a gente tem que levar em conta que isso aconteceu em vários lugares. Tá certo? Que isso aconteceu em vários lugares. Conforme, esse aqui é um colega nosso, Fabiano Blonsky. Isso aqui é uma tese de mestrado, uma dissertação de mestrado. O Fabiano, ele escreve na conclusão dele, ele faz um estudo sobre o BSC, o Balance Scorecard, dentro da nova gestão. Ou seja, o BSC é o instrumento da nova gestão pública, é o instrumento do gerencialismo. Ele estuda isso, mas ele estuda o caso Receita Federal. O estudo de caso dele é a Receita. E o que ele coloca na conclusão? Conforme demonstrado na teoria do novo gerenciamento público, o novo gerenciamento público se utiliza do incentivo pessoal como forma de motivação e incremento da produtividade. Tal incentivo é normalmente associado a esquemas de remuneração variável, associados à medida de desempenho individual. Embora a preocupação com a eficiência esteja bastante clara na gestão estratégica da Receita, ela carece da ferramenta da remuneração variável. Isso aqui era antes, essa dissertação é anterior, ao bônus, tá certo? É anterior ao bônus. Ele dizia, esta estratégia carece da ferramenta da remuneração variável devido a questões peculiares do seu quadro funcional.
Essa é uma das principais diferenças entre as organizações privadas e públicas. Ou seja, na organização pública, dada a estabilidade remuneratória dos servidores e também a estabilidade funcional, tinha uma limitação na aplicação do método. É isso que ele está dizendo. O método pode ser aplicado, mas não no seu limite. Tá certo? Não no seu limite. Na verdade, a motivação por remuneração variável pode ser encarada como o principal instrumento de alinhamento das pessoas do PSC. É esse o método que a Receita contratou em 2007, a empresa contratada pela Receita para conduzir o planejamento gerencial da Receita era um método que tinha como ferramenta básica a remuneração variável. Era o princípio, já estava lá em 2007. Tá certo? Estava lá desenhado que o modelo que contratamos é um modelo que impõe, para ser efetivo, que ao fim e ao cabo, nós sejamos premiados por recompensa. Ok? Isso o colega está dizendo. Fabiano, veja que o Fabiano, em toda a dissertação dele, ele elogia a aplicação do BSC. Ele não critica a gestão pública empresarial. Ele só aponta o limite. Por que não poderia evoluir no serviço público? Tá certo? Ele faz uma crítica, não ao método, mas faz uma crítica à efetividade. Ele diz que não dá para se aplicar na Receita, porque na Receita os servidores têm remuneração estável. Tá certo? Isso aqui eu já tinha passado. Tem o novo serviço público, que é uma outra corrente. Que é uma outra corrente de adaptação a partir da crise dos estados de bem-estar, na continuidade dos estados de bem-estar, ao invés de adotar um modelo gerencial, se poderia adotar um modelo que radicaliza a República. Um modelo que radicaliza o interesse público, que amplia a participação da sociedade na gestão pública, que era a opção. Tá certo? Ao escolher uma, se deixou de escolher esta outra. Esta outra, que se chama o novo serviço público, ele parte de uma nova corrente de pensamento que busca focalizar a importância de revitalização da ação do Estado, dos servidores públicos, servir melhor aos cidadãos e à sociedade. Criar uma interface mais direta entre o servidor público e a sociedade. Tá certo? Que passa, em grande medida, pela radicalização da participação da sociedade, participação popular. A radicalização da República, a radicalização da democracia, passa por isso. E, principalmente, por o servidor público deixar de ser um mero burocrata e se transformar no servidor público. Aquele que enxerga o interesse público. Tá certo? O burocrata é aquele que enxerga a máquina, entende a máquina. Né? O servidor público é aquele que enxerga o interesse público. Então, esse era a outra corrente que foi relegada e que não foi assumida pelas administrações públicas. Talvez tenha sido assumida não expressamente a partir do bloqueio ou da interrupção do modelo do Bresser. Tá certo? Talvez algumas coisas dessa aqui tivessem sido incorporadas. E importa não apenas melhorar o desempenho do Estado na prestação de serviço público, mas principalmente criar novos padrões de relação entre o Estado e a sociedade. Perfeito. É nesse contexto que surge a proposta do novo serviço público. Esse novo serviço público é extremamente importante. Se houve aquela iniciativa da nova administração pública gerencial, pelo menos abriu, aquilo que o Celso falou, abriu a perspectiva de termos que realmente analisar e discutir o novo serviço público. Qual seria para essa nova sociedade? Eu vou passar mais rápido aqui para não gastar muito tempo, que eu quero entrar numa questão mais diretamente ligada. A essência do novo serviço público é pensar estrategicamente e agir democraticamente. A cidadania deve ser colocada acima do empreendedorismo, o cidadão deixa de ser cliente e passa a ser cidadão. O cidadão é dono e não é cliente. Eu não sou vendedor de serviços, eu sou um prestador de serviço. Tá certo? E isso muda radicalmente o modelo. O modelo do Estado mercantilizado é: eu vendo o serviço por impostos e o cidadão é meu cliente. Tá certo? Muda totalmente a concepção, como a gente é enxergado e como a gente enxerga. Nossas escolhas afinam-se com qual modelo de Estado? Isso é importante, porque nós fazemos escolhas.
Nós fazemos escolhas quando lutamos no sindicato, fazemos escolhas quando estamos na sociedade, nós fazemos escolhas permanentemente. Escolhemos em campanhas salariais, em campanhas por valorização, em campanhas contra determinadas medidas governamentais. No fundo quando nós escolhemos, aquilo que nós escolhemos está afinado com que modelo de Estado. Isso é fundamental que a gente consiga compreender. Se o que nós escolhermos está afinado com um Estado que vai nos destruir daqui a pouco, talvez estejamos fazendo as escolhas erradas. Precisamos repensar a escolha. Tá certo? Nenhuma escolha que a gente faz no serviço público, ela está desvinculada de algum modelo. Nenhuma. Todas as escolhas que fazemos, tanto do ponto de vista gerencial quanto do ponto de vista corporativo, são escolhas que fazemos vinculadas a um modelo, mais afinadas com um ou outro modelo de Estado. Tá certo? Isso é muito importante que a gente tenha em mente. E aí nós temos o desmonte e a perda de atribuições, que é o nosso diagnóstico, né? A gente percebe que há um crescente desmonte da importância do nosso cargo dentro da Receita Federal e uma perda de importância da Receita Federal na estrutura do Estado. No fundo, é uma perda de importância do Estado na sociedade. Então, a perda de importância que nós sentimos dentro da Receita, ela decorre de um modelo que torna o Estado dispensável. Então as coisas estão intercaladas, tá certo? Elas estão intercaladas. Mas aí a gente pode pensar, dentro do nosso pequeno mundo, quais são os nossos conflitos, né? Nós temos uma relação de conflito entre auditor e gestor, que decorre do modelo, e temos uma outra relação de conflito entre auditor e analista, que também decorre do mesmo modelo. Ou seja, esta relação aqui é uma relação que nos ocupa, esse conflito 2, ele nos ocupa diariamente. Esse conflito 1 não nos ocupa tanto. A Natália vai falar mais sobre isso, né? Mas é importante que a gente pense uma estrutura talvez mais adequada, em que a relação auditor e gestor seja uma relação horizontal. Ou seja, para a gente fugir do conflito da base da pirâmide e adotar a postura relativa de topo da pirâmide. Ou seja, assumir a posição relativa ao lado do gestor e não abaixo dele. Porque tecnicamente nós estamos ao lado do gestor. A competência legal nos coloca ao lado do gestor. Competência legal. A lei nos coloca ao lado. O que nos coloca abaixo? As normas infralegais. Elas é que nos deslocam para baixo. Tá certo? Então, a lei nos coloca acima e o gestor, por normas infralegais, nos empurra para baixo. Quando nos empurra para baixo, nós ficamos muito próximos dos analistas. Aí, o outro conflito surge. E aí nós começamos a brigar. Vejam que a gente briga muitas vezes é por coisas mínimas. Né? A autoridade que a gente tanto quer, como é que ela é vista? A gente precisa entender a autoridade a partir das referências que a gente tem. Uma coisa é a gente entender a autoridade a partir da ótica da categoria. Para que serve a autoridade pela ótica da categoria? Para ganhar mais? Para ser respeitado? E para ganhar mais. Não é só ser respeitado. Ser respeitado e ganhar menos não serve. Tem que ser respeitado e ganhar mais. Né? No fundo, a gente está vinculando a autoridade com uma pretensão remuneratória. Isso é ruim? Não é ruim. Tá certo. Mas é a mesma ótica de autoridade que é adotada quando se analisa a partir da administração da Receita? Não. A partir da administração da Receita, volta o BSC. É o controle. Eu tenho que exercer o controle. Logo, aquela autoridade não pode ser uma autoridade com muita autonomia. Eu tenho que ter controle sobre ela. Tá certo? Então, a partir da ótica da Receita, a autoridade do auditor precisa existir, mas mitigada. Bom, a partir do governo. A partir do governo, eu preciso que aquele cara seja autoridade até o limite em que ele me beneficia. O que é beneficiar o governo? É garantir as fontes de financiamento para as políticas públicas. O governo existe para promover políticas públicas.
Quem é que pode me garantir as fontes para promover políticas públicas? É a autoridade fiscal. Essa autoridade será do tamanho necessário para garantir o objetivo. Tá certo? Não interessa de que forma vai garantir o objetivo. Em geral, não interessa muito aos governos se a forma de conseguir o recurso é uma forma mais ou menos justa. Deveria interessar, mas não interessa. O que interessa é que o governo não promete tributação justa, o governo promete políticas públicas. O governo se elege para promover políticas públicas, para gastar bem. Logo, ele precisa de recursos para poder gastar. Então, na ótica do governo, nós somos fonte de recursos. Mas para a sociedade, o que justificaria nós sermos autoridade? Aí, para a sociedade, não interessa a arrecadação. É um equívoco a gente dizer para a sociedade que nós somos importantes porque arrecadamos. Nós interessamos para a sociedade, em relação à arrecadação, nós somos importantes para o governo. A sociedade interessa as políticas públicas, é por isso que a sociedade não se interessa tanto por questões tributárias. Mas para a sociedade tem um elemento extremamente importante que nós não exploramos, é a justiça. A justiça fiscal. É aplicar a legislação de forma justa. É combater a concorrência desleal. Este é o viés. O viés que nós somos importantes para a sociedade não está relacionado com arrecadação, está relacionado com justiça. Então nós temos que explorar a concepção de aplicação justa da norma, como sendo o nosso elemento de legitimação social. É isto que justifica para a sociedade que nós tenhamos que ter autoridade. Fora isso, não se justifica. Tá certo? Entre arrecadar e políticas públicas tem uma distância muito grande que a sociedade não percebe. A sociedade, de forma geral, não percebe. Tá certo? A sociedade espera do governo políticas públicas. E espera de nós justiça fiscal. Justiça fiscal. O que se perde primeiro, atribuições ou autoridade? Autoridade para quê? Reconhecimento, valoração, remuneração, poder, privilégio. Para que a gente quer ter autoridade? Né? Vejam que autoridade não é sinônimo de boa remuneração. Um policial é autoridade? É autoridade. O policial ganha bem? Nem sempre. Tá certo? Não é sinônimo. Tá certo? O que define se eu sou ou não autoridade é a essencialidade do que eu faço. É essencial ou não o que eu estou fazendo. O que configura a função de autoridade? Atribuições privativas, poder de decisão, poder de mando, poder de polícia, dever, responsabilidade. O que caracteriza uma autoridade? Autoridade não é uma palavra simples. Tem algumas coisas que caracterizam uma pessoa como autoridade e outra não. E outra não é autoridade. Tá certo? A autoridade não é conquistada por concurso público. A autoridade é concessão pública. É a sociedade que concede a alguns profissionais do serviço público a condição de autoridade. O concurso é para auditor fiscal. Se o auditor fiscal vai ser uma autoridade, é outra história. É outra história. Aí depende da relação daquilo que eu faço com o interesse público, com a sociedade. A autoridade é o que tem o poder de exigir que outro cumpra a lei. Todo servidor público é obrigado a cumprir, mas poucos têm a obrigação de fazer com que os outros cumpram. Quem tem a obrigação de fazer com que os outros cumpram, tem que vestir da autoridade do Estado. Tá certo? Esse vai ter que se vestir do poder do Estado. É como se ele incorporasse o poder do Estado perante o cidadão. Isso significa a autoridade. Exigir que o outro cumpra. Que todos têm que cumprir, é óbvio. Agora, exigir que o outro cumpra, alguns têm que fazer. A esses alguns que têm que fazer esse papel, se dá prerrogativas de autoridade. Tá certo? Se dá prerrogativa de autoridade. A autoridade impõe o cumprimento da lei. Ser autoridade significa boa remuneração? Nem sempre. Vamos avançar rapidamente aqui. A essencialidade, portanto, do que eu faço e a natureza da atividade que eu exerço é que vai definir se eu sou uma autoridade ou não. E depois, essa autoridade que eu sou vai ser bem remunerada ou não por outros aspectos. Outras questões. Ser autoridade não é imediatamente ligado a ser bem remunerado ou não. O que é ligado a ser bem remunerado é a essencialidade. Né? Aquilo que eu faço é realmente essencial. Se for realmente essencial, preciso ser bem remunerado para isso. Tá ok? Autoridade não se justifica no meu direito como concursado. Isso é muito importante. Não sou eu que tenho o direito de ser autoridade.
A autoridade se justifica no direito dos outros. Ou seja, eu me justifico como autoridade porque a sociedade precisa que eu seja. Porque se eu não for, a aplicação da lei é injusta. Para que eu seja uma autoridade, porque a sociedade precisa que eu seja, eu preciso ter um exercício de autoridade que efetivamente aplique de forma justa a lei. Eu não posso querer ser autoridade para aplicar a lei de forma injusta, porque aí eu estaria aplicando contra a vontade da sociedade. Então, o que eu faço é que vai definindo, no médio e longo prazo, a minha condição perante a sociedade. Tá certo? Então, a autoridade justifica-se no direito dos outros, e não de quem a exerce. Por isso que é importante que a gente não atribua isso como um bem que eu vá, né? Isso aí me pertence, eu sou autoridade porque fiz concurso. Não é assim, gente, não é assim. É a sociedade que, num determinado período, estabelece que eu sou autoridade, talvez daqui a 2, 3 anos ela vai dizer, não, esse aqui não é mais autoridade, a autoridade agora é o médico. É o médico público, ou seja, depende, a sociedade que organiza, está dentro da ideia da democracia. É o poder soberano do povo que vai definindo. Eu vou deixar de ser auditor por deixar de ser autoridade? Não, eu continuo sendo auditor. Tá certo? Porque eu fiz um concurso para isso. Autoridade, características, liberdade e autonomia para decidir. Decidir é a questão. Decidir. E decisão só existe se eu tiver um leque de possibilidades. Não existe decisão se não tem um leque de possibilidades. Se as possibilidades de decisão estão definidas por norma, não precisa ser autoridade para decidir. Não há decisão. Alguém decidiu antes. Onde é que eu quero chegar? Sempre que fecharam o leque de possibilidades da minha atuação, restringiram a minha autoridade. E eu fui deixando. Ou seja, o leque de possibilidades limitado pela lei, ou pela interpretação da lei, ou pelas metas, ou pelo programa de fiscalização, ou pelo MPF, não interessa qual é o instrumento. Se o leque de possibilidades para minha decisão foi reduzido, o que foi reduzido foi o meu poder. Alguém avocou para si uma parte do meu poder. Por que eu aceito? Eu aceito porque eu tenho um interesse pessoal. E aí vem o interesse pessoal de novo, que pode comprometer o nosso futuro. Qual é o meu interesse pessoal em aceitar a redução do leque? Proteção. Eu sou tutelado por quem me reduz as possibilidades de escolha. O administrador assume a responsabilidade de reduzir o leque de possibilidades e eu me sinto protegido. Porque a minha decisão sofrerá menos riscos. E eu vou aceitando isso ao longo do tempo, porque ao longo do tempo eu fui, de alguma forma, convencido de que era muito arriscado ter uma possibilidade muito ampla para decidir. Na fiscalização isso aí foi evidente quando veio o MPF. Quando veio o MPF, o que foi vendido para a categoria foi: agora nós estamos protegidos, porque agora o administrador vai dizer que eu vou olhar 1 ano só, ou 2 anos, e eu não preciso olhar os outros anos. Logo, o não olhar os outros anos não me responsabiliza em nada. Só o fato que foi selecionado. Isso, já começa antes que eu nem selecionei. Eu recebi pronto. Vejam que como o processo no longo prazo foi reduzindo o leque de possibilidades de decisão. Ao reduzir os leques de possibilidade de decisão nossa como autoridade, está reduzindo a nossa autoridade. E ao reduzir a nossa autoridade, vai reduzindo a nossa importância. E nós vamos aceitando isso tudo por quê? Porque de outro lado, nós temos o interesse individual, aquele mesmo interesse individual de ganhar mais agora, nós temos um interesse individual naquele momento de ser tutelado pela administração. E as duas coisas não combinam. Oi? As duas coisas não combinam. Como é que eu vou ganhar mais se eu tenho menos? Exatamente. Exatamente. Então, por isso que a nossa crise, nós somos autoridade, a administração tirou a nossa autoridade. Não, a administração não tirou. Nós fomos permitindo ao longo do tempo, em nome do nosso interesse de proteção e tutela, nós fomos aceitando a mitigação da nossa função. E aí vai mitigando, vai reduzindo, e agora a gente se dá conta. Mas nós não somos nada, somos tarefeiros. Ah, é? Agora a gente descobriu?
É lógico, a gente não resistiu. Por que a gente não resistiu? Porque a gente não fez esse exercício de entender que esse processo estava dentro de um modelo, que era para construir esse resultado. Esse resultado nos leva para onde? Nós ainda somos uma carreira valorizada, mas esse resultado nos leva para uma mais valorização, ou esse resultado nos leva a continuar assim, para a mediocrização do que fazemos? Nós estamos, na verdade, sendo pressionados naquela pirâmide para baixo. E ser pressionado para baixo significa, nós vamos virar todos analistas. Nada contra os analistas. Eu vejo os analistas como extremamente importantes na Receita. Eu não deprecio o trabalho que eles fazem. Acho muito importante. Mas nós estamos sendo jogados para disputar com eles as atribuições deles. Esse é o problema. Tá certo? Mas isso faz parte de um modelo. E esse modelo gerencial nós precisamos entender. Deixa eu avançar aqui, senão eu não vou... O cerceamento. Como é que cerceia o poder? Ora, como é que cerceia a autoridade? Se a gente pegar a nossa história, da década de 90 até agora, basta ler as normas. A gente sabe como é que cerceia o poder. Todas elas vêm nesse sentido, cerceando cada vez mais o poder. E nós, de outro lado, festejando, porque agora eu estou protegido, agora a administração está solidária. Tá certo? Ou seja, condiciona o dever à prévia autorização ou ordem. Ou seja, aquilo que a lei diz que eu sou obrigado a fazer, eu não faço se o meu chefe não mandar. Bom, eu estou protegido. Eu só posso fazer se o chefe mandar. Se eu não fizer, não posso ser responsabilizado. Né? Mas de fato a lei diz que eu tinha que fazer. Eu enxerguei a sonegação, eu sou obrigado a atuar. Eu não posso esperar que o chefe me mande atuar. Eu sou obrigado, a lei diz que eu sou obrigado, o CTN diz que eu sou obrigado. Atividade vinculada. Mas eu me eximo disso. Eu me protejo disso. Porque tem uma IN que diz que eu tenho que esperar o MPF, planejamento, programação. Aí tem toda a sistemática técnica, né? Ah, não, isso aqui passa tudo por uma programação. Ninguém pode decidir. Realmente, ninguém pode decidir. A programação é importante. Eu não critico a programação, é extremamente importante. Ninguém pode decidir. A questão é, as pessoas se submeterem a um processo técnico, lógico de seleção, não pode significar impedimento de atuação. Legal, isso é fundamental. Limita o leque de possibilidades de escolha, já falamos. Condiciona o alcance da ação a procedimentos anteriormente determinados e não controlados. MPF, né? Ou MPF ou a pesquisa. Eu desvinculo a pesquisa da execução. E aí eu recebo o negócio pronto e de alguma forma, os contornos do que eu tenho que fazer estão definidos. Eu não tenho mais que... Não preciso pensar. Tá certo? Eu não preciso pensar. Limita a execução de ações complexas a tempos insuficientes. Atividades complexas que exigem tempo para cumprir meta, eu acabo tendo que fazer em tempos menores. É uma forma também de cercear o poder de autoridade. Transfere poder de decisão para cargos em comissão. Nada mais é do que politizar a decisão. Cargo em comissão é político. Pode dizer o que for, pode chamar de técnico, pode chamar de... É político, é um cargo de confiança. Tá certo? As ramificações estruturais de confiança são estabelecidas pelos cargos de confiança. Tá certo? Quando eu transfiro o poder de decidir para um cargo de confiança, eu estou transferindo poder de decisão técnica para a política. Estou aceitando isso, né? Atrela a remuneração a cumprimento de ordens ou metas. Veja que nós estamos nesse caminho. Esse é o caminho do gerencialismo atual da Receita Federal, de se adaptar ao BSC. Se adaptar ao BSC significa a remuneração tem que ser parte variável para poder implementar de forma definitiva aquilo que foi contratado. Tá ok? E onera parte substancial do tempo com tarefas procedimentais, absolutamente procedimentais, e nós queremos isso. E aí vem a nossa crítica, autocrítica, né? Nós queremos isso porque a gente fica disputando procedimentos e tarefas com as carreiras de apoio. Tá certo? A atribuição tem que ser muito bem definida. O que é atribuição de autoridade, de direção, de gestão, de decisão daquilo que é tarefa. Tarefa é outra coisa e a gente gasta um tempo enorme cumprindo tarefas procedimentais, registra aqui, registra ali, faz aqui, faz ali. Quer dizer, o tempo que a gente gasta decidindo é reduzido. E que mais? Criminaliza a utilização de instrumentos. Ou seja,
Se eu quero restringir a autoridade, basta dizer que o acesso aos sistemas é imotivado. Basta criminalizar o acesso. Tá certo? Eu criminalizo o instrumento. Usar o instrumento depende de autorização prévia. Ora, tem sentido isso para quem se pretende como autoridade de Estado, quando o instrumento de trabalho está cerceado? Não tem sentido. Não tem sentido, né? Enfim, onde está sustentada a autoridade? Na lei? A lei diz que somos o que somos, ou somos o que a lei diz? A lei tem que dizer o que nós somos, e não o contrário. Nós não podemos nos atrelar a uma segurança da lei. Não é a lei que determina o que eu sou. Claro que é no mundo jurídico. Mas a lei, na verdade, tem que declarar o que eu sou. Eu tenho que ser antes da lei dizer. Exatamente. A sustentabilidade da lei é na legitimação social. Ou seja, a sociedade me reconhece como autoridade, portanto, a lei não pode dizer o contrário. Por que a lei não pode dizer o contrário? Porque a lei é a expressão da sociedade. A lei não é a expressão do meu interesse corporativo, é a expressão da sociedade. Eu tenho que construir este processo. Construir esse processo não é modificar uma lei. Construir o processo é construir uma legitimação social para chegar nesta situação onde seja naturalmente reconhecido que a lei não pode dizer o contrário de que nós somos a autoridade tributária e aduaneira desse país. Entende? A gente precisa construir isso. Precisamos ter esta relação com a sociedade. Ou seja, a lei declara a essencialidade e constitui a autoridade, né? Ela constitui. Contexto que conspira, automatização crescente da arrecadação, nós estamos construindo um ambiente livre de auditor, né? Nós estamos ajudando a construir um ambiente cada vez mais, onde o auditor seja cada vez mais dispensável. Sistemas tributários regressivos não precisam de autoridade de Estado. Sistemas tributários regressivos, predominantemente regressivos, são sistemas tributários de arrecadação fácil, invisível, arrecadação que as pessoas não percebem, profundamente injusta porque são os pobres que pagam mais impostos, mas em compensação, uma arrecadação mais barata. Esta arrecadação mais barata, a aplicação de uma legislação para esse tipo de arrecadação não precisa de autoridade de Estado. Por quê? Porque esse tipo de arrecadação não sofre resistência de poder econômico nenhum. Qual é que é a arrecadação que sofre pressão de poder econômico? Arrecadação direta. Imposto de renda, imposto patrimonial, esse tipo de tributação, né, IPI das grandes empresas, esse tipo de tributação que vai contra o interesse de grandes agentes do poder econômico, para cobrar, eu preciso ter alguém com autoridade. Alguém com todas as prerrogativas do Estado, que é contra estes que se justifica ser autoridade de Estado. Contra o assalariado, não. Contra aquele que ganha pouco e que nem percebe que está pagando imposto, eu não preciso ser autoridade. Qualquer pessoa cobra imposto. Tá certo? Então, para justificar a tributação, para justificar mesmo o nosso futuro como autoridade de Estado, nós temos que trabalhar na reforma tributária. Trabalhar diretamente na reforma tributária. A Anfip e a Fenafisco estão fazendo um estudo hercúleo, mais de 40 pessoas estudando um projeto, o pessoal do IPEA está participando, o pessoal do DIEESE, nós do Instituto de Justiça Fiscal, fazendo um trabalho para redesenhar o sistema tributário. Redesenhar o sistema tributário significa o sistema tributário ideal para o país é este. Só que este só será executado com autoridade tributária. Forte, bem remunerada. Nós estamos fazendo isso por interesse corporativo? Claro, também. Mas não é por interesse corporativo, não é o interesse corporativo que está nos movendo a fazer um projeto de reforma tributária. É o interesse da sociedade. É aquilo que seria melhor para a sociedade em termos de distribuição de renda. Felizmente, aquilo que é melhor para a sociedade é melhor para nós também. Não é esse, tem que ser outro. Tem que ser outro. Então, sistemas tributários regressivos conspira contra a gente. Redução do papel do Estado no provimento do bem-estar conspira contra nós. Quando congelaram os gastos sociais, o congelamento não foi a única medida. A principal medida que nos afeta é a desvinculação dos gastos com educação e saúde da receita corrente líquida. Vejam, a nossa legitimidade para
Se justificar perante a sociedade era dizer, de todo real que nós arrecadamos a mais, um percentual obrigatoriamente vai para a saúde e para a educação. E olha o que é a saúde e a educação. O sistema do SUS, a amplitude que é o SUS, e a amplitude que é a educação no Brasil, a educação pública. 88% das crianças em idade escolar estão na escola pública. Quer dizer, esse universo da escola pública e da saúde pública, para cada R$1 que a gente arrecadava, um percentual obrigatoriamente tinha que ser colocado nessas duas áreas. O que o congelamento fez? Desvinculou. Ou seja, para cada R$1 que nós arrecadamos, não há nenhuma segurança de que esse R$1 vai para a saúde ou para a educação. Aliás, tem quase certeza que não vai. Nós nos desatrelamos, permitimos desatrelar a nossa atividade direta daquilo que mais nos legitimava, que é a vinculação das receitas correntes líquidas a áreas sociais. Mesmo que tenha aumento de receita? Não vai porque o gasto está congelado. Mesmo que tenha aumento de receita, mesmo que a carga tributária vá a 40%, mesmo que a gente combata toda a sonegação, mesmo que o PIB cresça, não interessa. O gasto social só corrige pela inflação. Vejam, a gente perdeu ali um elemento fundamental de vinculação com a sociedade e não percebemos. Deixamos passar. No mínimo tem que retomar, para a nossa legitimidade social, retomar a vinculação. Saúde e educação tem que estar vinculada à receita corrente líquida. Isso nos liga à sociedade. Essa é uma luta que nos interessa. Vincular a receita corrente líquida. Quer dizer, se eu trabalho mais, arrecado mais, a saúde e a educação ganham mais. Isso nos liga diretamente à sociedade. Tá certo? Tolerância social à sonegação ao contrabando e descaminho. A tolerância social é cultural, né? Essa cultura de tolerância que vem do impostômetro, que vem de várias campanhas que se faz aí, tolerar a sonegação de uma forma muito ampla, conspira contra a gente, porque nós lutamos contra a sonegação. Então, quer dizer, quem luta contra aquilo que é aceito, não é bem aceito. Né? Já estou encerrando. Já me deram. O que significa isso aqui? É 5 minutos? Tá bom. Para onde vamos, para onde queremos ir? Essa é a questão. Para onde vamos? Para onde vamos? Basta ver a tendência. Para onde queremos ir? Ora, vamos escolher. A gente pode ir para um lugar que a gente não sabe porque simplesmente está indo, ou podemos ir para um lugar que a gente escolhe ir. Quando a gente escolhe ir, a gente começa a tomar posições, né, e decisões no sentido de ir para o lugar onde a gente escolheu. Tá certo? Isso é fundamental. Por isso que a importância da gente se localizar, onde que eu estou. Não adianta eu não saber onde estou. Se eu não sei onde eu estou, qualquer lugar que eu escolher está errado. Porque eu não sei de onde eu estou saindo. Eu preciso saber de onde eu estou saindo. Tá certo? O que era essencial no passado, hoje pode não ser mais. A gente não tem que ficar observando o que está acontecendo. Está sendo no mundo. A sociedade está evoluindo. Participação social, rede de informática, informatização generalizada, redes sociais. O mundo está mudando, a sociedade está mudando. Muitas coisas que eram essenciais antes, hoje podem não ser. E a gente tem que perceber isso para saber como é que a gente vai se adaptando a isso. A longevidade desta condição depende em grande medida da capacidade que a carreira tem de se adaptar à evolução da sociedade. Ou seja, a sociedade vai evoluindo e eu estou me justificando em coisas que hoje a sociedade não dá mais importância. Eu preciso me adaptar. Né? Basta ver várias carreiras que simplesmente desapareceram ao longo do tempo, porque são carreiras que não se adaptaram às modernidades, tá certo? Ao que está acontecendo no mundo. Já temos aviões sem pilotos, carros sem motoristas, dá para imaginar uma administração tributária sem auditor, perfeitamente. Agora, uma administração tributária sem auditor, vamos substituir a palavra auditor por autoridade fiscal. Uma administração tributária sem autoridade fiscal é compatível com um sistema tributário justo? Essa é a questão. Acho muito difícil compatibilizar uma administração sem autoridade fiscal com um sistema tributário justo. Basta ver os países que têm sistemas tributários justos. Todos os países que têm sistemas tributários justos têm administrações tributárias muito bem estruturadas e valorizadas. Valorizadas pela sociedade. Quanto mais justo o sistema tributário, mais a sociedade tem interesse em que eu seja uma autoridade, para garantir a efetividade da aplicação justa da lei. Tá certo? Então isso é muito importante. Como somos vistos pela sociedade? Essa é uma questão
direta relacionada com o reconhecimento ou não da autoridade. Somos bem vistos pela sociedade ou mal vistos? Ou nem somos vistos? Né? Às vezes nem somos vistos. Quando somos vistos, somos mal vistos. Não é verdade? Mas veja, o que é a sociedade? Todo poder emana dela. Se a sociedade tem realmente poder, Constituição, parágrafo 1º, parágrafo único do artigo 1º, todo poder emana do povo, será exercido através de representação ou de forma direta. É isso que está lá na Constituição. Se a sociedade realmente tem poder, e para ela somos mal vistos, alguém tem alguma expectativa de que nós temos futuro? Por outro lado, nós temos, se nós somos realmente mal vistos pela sociedade, e nós ainda temos poder, é porque a sociedade não tem poder. É porque o poder ainda não emana da sociedade. Então, dentro de um projeto nacional de desenvolvimento que radicaliza a democracia e que transfere, de fato, o poder soberano do povo para o parlamento, nós só teremos futuro quando nós estivermos perante a sociedade sendo vistos com bons olhos. Qual é a grande meta de desenvolvimento social para o Brasil? E eu compartilho as mesmas, os mesmos sonhos de Estado do Celso. A grande meta de construção de um Estado, de radicalização e de aprofundamento do Estado social, passa necessariamente por uma maior participação da sociedade no poder de decisão. Ou seja, radicalizar o que diz o parágrafo único. É transformar mesmo o povo brasileiro no poder, no parlamento e no poder direto. Nesta estrutura de Estado, nós só seremos a autoridade de Estado valorizada na medida que nós efetivamente estamos sendo vistos pela sociedade com bons olhos. O que nós fazemos para isso? Para sermos vistos com bons olhos perante a sociedade? Essa é a questão. Quanto trabalho de educação fiscal nós, sindicalistas, fazemos? Quantos trabalhos de capacitação e formação dos movimentos sociais, sindicatos, centrais, nós, sindicalistas, estamos fazendo? É nossa área. Quanto trabalho de conscientização da importância do Estado, da importância da tributação, da necessidade de modificar o sistema tributário para melhorar as condições de vida da população, quanto trabalho nós, sindicalistas, estamos fazendo e oferecendo para esta sociedade, de quem nós esperamos o apoio quando ela tiver o exercício do poder. Então, essas coisas a gente precisa pensar, para pensar o futuro da nossa categoria, e pensar o futuro da administração tributária, e pensar o futuro do país. Ou seja, nós temos uma responsabilidade de pensar o futuro do país. Se nós não pensarmos, quem vai pensar? Se nós que somos auditores, estamos no cerne, estamos trabalhando na espinha dorsal do Estado, no sistema tributário, é a espinha dorsal, é o esqueleto. Se nós que estamos trabalhando no esqueleto do Estado, não estamos pensando no Estado, quem vai pensar? A Fiesp? A CNI? A FEBRABAN? Nós temos que pensar o Estado. E pensar o Estado... Oi? FGV? Quer dizer, nós temos que entrar nessa discussão do modelo do Estado, na discussão do sistema fiscal. O sistema fiscal é o esqueleto. Não posso pensar em saúde pública, em educação pública, em assistência social, em previdência, em infraestrutura, em universidade. Eu não posso pensar nisso sem pensar na estrutura, na espinha dorsal do Estado. É como a espinha dorsal do Estado está organizada. Ou seja, a excelência das administrações, isso aqui é Nicholas Caldor, lá na década de 40, ele já dizia, na década de 40 essa discussão já estava em pauta. A excelência da administração tributária interessa muito mais as classes subalternas e despossuídas, enquanto incomoda as classes patronais, acostumadas à indulgência e complacência do fisco, nos níveis mais altos dos interesses dominantes da economia e de seus representantes políticos no parlamento. Essa era uma realidade lá na década de 40. Será que ainda é no Brasil hoje? Essas coisas, se a gente passa a pensar e discutir e debater, a gente começa a apontar alguns caminhos para onde a gente tem que começar a andar. Tá certo? É possível resistir a este processo de desmonte do Estado? Eu tenho plena convicção que sim. Mas depende do quanto o servidor público está
Porque o servidor público cumpre um papel importantíssimo. Houve um processo acelerado de desmonte do Estado na década de 90 e quem resistiu foi o servidor público. O servidor público é que, lá na década de 90, conseguiu enxergar, voltando mais ainda, lá na Constituição de 88, quem colocou na Constituição de 88 grande parte dos direitos sociais de forma universal e o Estado de bem-estar social foram os servidores públicos, organizações de serviço público. Nós, lá no passado. A antiga Unafisco, que era a associação, trabalhou diretamente junto às comissões, né? O Helder está aí, que não me deixa mentir sozinho, né? E depois, na Constituição de 88, aconteceu isso, né? E depois, na década de 90, houve um processo acelerado para implementar a gestão pública gerencial. E quem resistiu? Nós, servidores públicos. Então, quer dizer, é possível resistir a esse desmonte acelerado? É. Nada está dado como certo. Existem modelos diferentes, existem alternativas. E nós temos que assumir um lado nessas questões e começar a trabalhar nisso. Trabalhar nisso significa, vamos discutir, vamos debater e vamos, dentro da categoria, construir, pelo menos, né, alguma base de argumentação e fundamentação que nos permita fazer boas escolhas corporativas no futuro. Esse é o fundamento, né? E eu acho que está dentro desse também, dentro desse objetivo, esta iniciativa aqui. Parabéns ao Valto Edson pela iniciativa. Obrigado.